que são bons pais. Isto também cria um elo de sentimento. É um elo que não é mais um elo de temor, mas é um elo de sentimento. E cria o que é mais importante, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Se todos temos em Deus um Pai, consequentemente todos somos filhos do mesmo Pai, irmãos. Então essa ideia da fraternidade, que não é uma fraternidade que a gente tenha que se impor. Eu preciso chamar aqueles que frequentam a casa espírita comigo de irmão porque eu devo. Não. Apenas quando eu sentir que são. Não adianta eu pegar o microfone para fazer a prece ou para fazer a exposição da palestra e dizer boa noite, queridos irmãos, se eu não puder sentir cada um como irmão. Porque eu vou estar sendo hipócrita. E ainda que eu engane a quem me ouve, eu não engano a mim mesmo. Então, quando eu vou poder me referir a todos, chamando-os de irmãos? Quando a minha compreensão de Deus estiver embasada nesse conjunto de sentimentos. Porque se eu sinto como pai, e se para ele ser meu pai, ele tem que ser pai de todos, se temos um pai comum, somos irmãos. É um raciocínio que tem que ser desenvolvido, não tem que ser imposto. Diga, cara. Só por aquela discussão de gênero, ele diz que é pai, não diz que é mãe. Como diz a Sônia, é pai, ou é mãe. Então vejam aí, continuando a nossa leitura. O mestre queria dizer-nos que Deus, acima de tudo, é nosso Pai, Criador dos homens, das estrelas e das flores, Senhor dos céus e da terra. Para Ele, todos somos filhos abençoados. Com essa afirmativa, Jesus igualmente nos explicou que somos no mundo uma só família e que, por isso, todos somos irmãos, com o dever de ajudar-nos uns aos outros. Na condição de aprendizes do nosso Divino Mestre, devemos seguir o exemplo. Se sentirmos Deus como nosso Pai, reconheceremos que os nossos irmãos se encontram em toda parte, e estaremos dispostos a ajudá-los a fim de sermos ajudados mais cedo ou mais tarde. A vida só será realmente bela e gloriosa na Terra quando pudermos aceitar por nossa grande família a humanidade inteira. Então vejam que a gente pode, eu tenho dito isso e vou repetir, a gente pode no nosso estudo aprender um monte de coisas sobre Espiritismo. Isso significa conhecer um ramo do conhecimento. Mas eu acho que quando nós estamos estudando sobre o Espiritismo na casa espírita, e não numa faculdade ou no Instituto de Teologia, o que nós estamos querendo não é enriquecer o intelecto, mas sim enriquecermos a nós mesmos na condição de espíritos. Então é preciso que de toda lição a gente aprenda a parte que enriquece o intelecto e trabalhe também a emoção. Então hoje nós estivemos falando sobre a natureza de Deus, as provas de sua existência e os seus atributos. Falamos, dissemos um monte de coisa que se reunir tudo e espremermos, talvez não tenhamos dito muita coisa. Mas acredito que o que nós dissemos possa servir de mola propulsora de uma revolução em nós, na nossa ideia de Deus, na percepção de que precisamos pensar sobre Deus. Precisamos tê-lo como uma preocupação em nós, porque é refletindo a partir desta ideia de Deus Pai, de bondade, de amor, de misericórdia, que nós vamos introjetando as ideias nas quais podemos embasar a nossa crença. Não uma crença no sentido de uma religiosidade que nós cumprimos porque temos medo do que nos vai esperar depois de desencarnar, mas numa religiosidade que
pratica todos os dias, o tempo todo. Essa religiosidade que antes de buscarmos a ligação com Deus, entendemos que nos ligarmos a Deus passa primeiro por nos ligarmos a cada um dos seus filhos. Há um ditado no Brasil que diz assim: quem coloca doce na boca dos meus filhos, a minha boca adoça. Já tinha ouvido esse ditado? Você conhece com variação. Mas veja bem, como se presta para o que nós estamos fazendo? Qual é a melhor forma para eu agradar a Deus? É eu sendo útil, bondoso e amoroso com cada um dos seus filhos. Eu não posso render uma homenagem a Deus se eu não tiver primeiro me certificado de que todos os filhos dele que me cercam foram atendidos por tudo que eu pudesse fazer. Então vejam como que muda. Como que Deus deixa de ser uma ideia, uma coisa abstrata, e vira uma presença constante na vida de cada um de nós. Que não só nos impulsiona para servirmos, para sermos úteis, para sermos fraternos, mas acima de tudo serve para nos sustentar. Termos a certeza de estarmos com Deus em nós é a certeza maior que permite que todas as coisas se realizem. Então, eu gostaria de que nós ficássemos com isso hoje. Que, acima de tudo, essa discussão tão pouco prática, porque a gente andou em círculos, tenha servido para criar em nossas emoções essas indagações e a semente dessa certeza. Tá bom? Ok? Você acha que fica mais fácil aceitar Deus personificando sempre tem essa tendência, porque quando a gente coloca o atributo, uma virtude nele, está personificando. Aí não será que Deus não é bondoso, ele é a bondade, ele é o amor, ele é a fraternidade. Aí quando a gente exercita essas virtudes, a gente está em contato com ele, porque ele é essa virtude. Deixa eu falar para os demais. O que ela está colocando é o seguinte: nós ainda continuamos personificando Deus quando usamos adjetivos para qualificar Deus. Que talvez nós pudéssemos dar um salto na busca dessa despersonificação, se ao invés de dizermos que Deus é bom, disséssemos que Deus é a bondade. É um caminho. É um caminho. Porque realmente a maneira como nós escrevemos e falamos ainda é como nós nos referiríamos a um homem. E se nós o igualarmos à virtude, sem dúvida haverá um pequeno salto. Ok, companheiros? Foi uma boa colaboração sua conosco. Obrigada por dividir conosco a tua percepção. Podemos encerrar? Podemos? Eu vou fazer a prece de encerramento. Não sei se vocês lembram que na semana passada a nossa companheira Leia disse que hoje não estaria aqui porque teria feito uma cirurgia, não é isso? Ela fez a cirurgia ontem, correu tudo bem, inclusive ela já está em casa. Os companheiros que chegaram mais cedo me ouviram falar. Eu telefonei hoje pela manhã, a secretária dela atendeu e eu disse: estou ligando para saber notícias de Leia. E a moça disse assim: quer falar com ela? Eu falei: ué, ela não fez a cirurgia? Não, ela fez, mas já teve alta. Correu tudo bem, ela estava muito alegre, inclusive ela ligou para mim no domingo para perguntar o que acontece no espírito quando a gente está anestesiado. Aí conversamos um pouquinho sobre isso e ela disse assim: eu já deixei tudo escrito. O que tem que fazer, o que não tem? Eu falei: olha só, quem desencarna, desencarna, vai-se embora. O que ficar por aqui, quem ficar por aqui resolva. Vai-se embora na paz, esquece o que ficou por aqui. Aí ela fala: você gozada, você diz cada coisa. Vai dizer o quê? Aí hoje, quando ela ligou para mim, eu falei: quer dizer que não desencarnou? Não desencarnei. Eles não me quiseram dessa vez. Furei essa onda. Eu falei: então tá ótimo. Continuo cuidando da prancha para furar a próxima.
Mas então é isso. Se nós vamos então pensar na Leia, incluir a Leia na nossa prece, pedindo a Deus pela melhora, pela boa recuperação dela, mas acima de tudo expressando nossa gratidão por isso. Como é bom que nós possamos estar falando agora assim com alegria, ao contrário de estarmos dizendo, e a Leia foi embora para o mundo espiritual. Embora eu acho que ir embora para o mundo espiritual seja muito bom. Melhor do que Vocês conhecem a história do padre que perguntou para a Assembleia toda? Aqui, quem acredita em Deus? Todo mundo. Quem quer ver Deus? Quem quer ir agora? Ninguém tem pressa. Então vamos orar, não é isso? Jesus, querido Mestre, irmão companheiro de todas as horas, acolhe as nossas palavras, Senhor, de gratidão, de alegria, pelo sucesso da cirurgia que foi submetida a nossa companheira de estudo. Que bom, Mestre querido, que a bondade de nosso Pai, que a tua presença amiga e de teus mensageiros tenha concorrido para que tudo se passasse da melhor maneira possível. Estamos gratos e felizes por esse resultado. E pedimos ainda que essa tua presença amorosa, que esse influxo energético de bons fluidos continue ao lado dela, colaborando para a sua recuperação, para o seu pleno restabelecimento. Da mesma forma, Mestre querido, te pedimos que aquilo que hoje solicitamos para ela se estenda a todos os nossos companheiros de vida terrena que estejam nesse momento vivenciando algum problema físico, necessitando de recuperação da saúde. Que tua presença amorosa, teus mensageiros, também concorra para a melhora desses nossos companheiros de jornada terrena. Quanto a nós, ajuda-nos em nossa intenção de continuarmos buscando crescer espiritualmente. Ajuda-nos nesse processo de nos vermos como espíritos, de nos entendermos em nossa natureza espiritual, que tanto concorre para nos unirmos, para termos esperança, para termos fé. E somos gratos por isso. Que a tua presença amorosa seja sempre uma percepção constante em nossas consciências. E que, confortado por esta presença, consigamos, Senhor, darmos o exemplo, realizarmos aquilo que a vida solicite de nós. Fica conosco, querido Mestre, agora e sempre. Graças a Deus.